vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros de romance. Bom, pra começar, eu queria falar que eu adoro romance, é o meu gênero preferido de todos, assim. Eu adoro ler livros de romance, assistir filmes e séries. Eu realmente consigo me envolver com a história e criar muitas expectativas e acompanhar do início ao fim, porque eu quero muito saber como que terminou. Então, com certeza é o meu gênero preferido. E eu queria mostrar alguns livros que eu li de romance pra vocês, sendo uma menina cristã, tá? Então, assim, a maioria dos meus livros, eles são cristãos. E eu queria indicar alguns livros e falar um pouco sobre eles, porque é o que eu mais gosto de fazer, é me envolver com a história e também falar sobre isso pra outras pessoas. Gente, ler é um dos meus hobbies preferidos. Eu adoro ler, passar, assim, horas do meu dia lendo. Só que eu sinto que não é uma coisa que eu consigo praticar muito pelo fato de eu não ter livros novos toda hora. Eu não gosto muito de reler livro. Eu acho que não é a mesma sensação de ler pela primeira vez, de ter as expectativas do que vai acontecer pela primeira vez. Então eu não gosto de ficar relendo os livros, porque eu me canso muito mais rápido, sabe? Porque quando eu leio pela primeira vez, dá vontade de ler tudo em um dia. Só que quando eu vou ler algum livro que eu já li, não é assim. Então, é um hobby que eu gosto bastante, só que eu não tenho livros novos pra ler e muitas das vezes eu não tenho ideias do que comprar porque eu tenho medo de não gostar do livro. Eu sempre busco por indicação. Mas esse ano de 2026 eu quero muito comprar outros livros, porque tenho amigas minhas já indicaram outros livros. Então eu quero muito comprar, eu quero muito ler mais e ter mais como um hobby mesmo, assim, de todo dia estar lendo um pouquinho de um livro e comprar com mais frequência. Eu vou mostrar aqui livros que eu tenho desde os meus 11 anos até agora. E eles não são muitos, tá? Como eu já disse antes, mas são livros que eu sou extremamente apaixonada. E todos eles são de romance. Eu tenho alguns livros, a maioria dos meus livros eles são cristãos e tem 2 livros que não são. Mas como eu sou uma pessoa cristã, eu prefiro os livros cristãos, porque eu acho que eles mostram o relacionamento de uma forma muito diferente do que livros tradicionais, entende? Então, sempre que eu vou comprar um livro mais tradicional, eu compro um que não seja muito... Eu busco por um que não seja muito explícito, e é por isso que eu não compro tantos assim. Que eu sempre espero por indicações ou pesquiso antes, porque eu realmente não gosto de livros que tem um romance muito explícito. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos mostrar logo os livros que eu tenho. Os primeiros livros que eu vou mostrar, eu sou extremamente apaixonada por eles. E é uma série de 12 livros, gente. Aqui, esses queridos aqui. Essa série, ela se chama A Série Crise, foi os primeiros livros de romance que eu li. A minha discipuladora da igreja que indicou, então é um romance cristão, sim. E é um romance muito bom, porque não se trata apenas de um romance, mas sim da construção da personagem, da evolução que a personagem teve do primeiro até o 12º livro. Pois é, eu tenho todos eles aqui, eu não comprei eles todos de uma vez, eu comprei eles separados, então isso daqui foi o meu entretenimento por muito tempo, por muitos meses mesmo. Mas não são livros demorados de ler, eles são bem curtinhos. O que eu gosto muito nessa série é que ela foi escrita durante os anos 2000 ou até um pouquinho antes. Então ela tem uma estética muito assim dos anos 2000, sabe? Muito nostálgica. Ela tem, assim, cada versão tem uma capa, mas essas são as capas e elas são muito assim antigas, sabe? A estética delas, eu acho que é muito raro encontrar livros atuais com uma estética assim. E os elementos da própria história são assim, então, por exemplo, eles escreviam cartas nessa época, que é muito legal, então mostra eles alguns pedaços de algumas cartas aqui. É sim uma história fictícia, tá? E a história é de uma menina chamada Cris, e mostra a evolução absurda que ela teve durante esses 12 livros. No começo, ela começa como uma menina muito insegura, muito confusa em relação à fé dela, a como tratar todos os tipos de relacionamento, como lidar com
com as amizades, como falar com pessoas, assim, ela era muito insegura mesmo. Ela tinha muita dúvida sobre a fé dela, ela não sabia lidar com os pais dela, e ela aprendeu muito sobre relacionamentos amorosos. Então, quando você lê o primeiro livro, é uma pessoa totalmente diferente de quando você vai ler o 12º livro. E é isso que eu gosto muito, muito nessa série, porque é uma evolução muito clara. E quando eu li, gente, eu tinha 11 anos de idade, e eu queria muito ter lido nessa fase que eu tô agora, porque ela começa com 15 anos e termina com 18 anos. Então tem muitas coisas nas quais eu consigo me identificar. Bom, gente, então já deu pra perceber que eu realmente adoro essa série. Só que, assim, tem alguns pontos que eu não gosto muito, tá? Esse foi o meu, como eu disse, o primeiro romance que eu li, então eu adorei, ele é cristão. Eu gosto muito da evolução que o personagem teve. Uma coisa que eu não gosto nesse livro é que ele é contado em terceira pessoa. E eu gosto quando é a personagem mesmo que fala. Eu tô, tipo assim, eu gosto de me sentir na mente da personagem. Só que aqui é realmente uma história vista de longe, assim. E eu acho que isso me fez pensar, assim, diferente sobre o romance que acontece aqui nesse livro. Porque são 12 livros. Então, assim, tem que ter história do primeiro até o segundo. E não são várias histórias, mas são vários acontecimentos, até porque são quase 4 anos da vida dela. Só que eu acho que uma coisa muito bem trabalhada é o romance. Só que uma crítica que eu tenho é que, por parecer muito distante, como a história contada, às vezes eu sinto que o personagem, ele é o personagem masculino, né, o par romântico da Chris, ele é visto como uma pessoa muito perfeita, enquanto a Chris é cheia de falhas. Só que talvez eu tenha essa visão porque só a história dela é contada, só a parte dela é contada e a parte dele não é. Então, ele só aparece na história, entendeu? Não é um personagem que ele é muito bem explorado. Então, talvez seja por isso que eu sinta isso. É uma das minhas críticas, que ele é contado em terceira pessoa, é que o personagem masculino, ele parece ser muitas vezes perfeito, sem falhas, enquanto ela que acaba com tudo sempre. Mas mesmo assim, eu adoro, tá? E como eu disse, são vários acontecimentos ao longo do livro, então não é uma história que é carregada por 12 livros. São realmente várias situações acontecendo. E eles não são literalmente conectados, tipo, quando acaba o primeiro, pra descobrir o que aconteceu, você tem que ler o segundo, e aí pra descobrir como terminou o segundo, você tem que ler o terceiro. Não, são histórias separadas, e tanto é que cada livro tem um nome específico que é o que vai acontecer na história. Então, com certeza, a série Chris é os livros que eu indico muito, muito, muito mesmo, pela construção da personagem, que é 10 de 10, a evolução da personagem, que é 10 de 10, e como a história ela se desenvolve, é muito, muito, muito bom. O romance, ele é 9 de 10, eu acho que só pelo fato... Não é um 10 de 10, só pelo fato de não explorar realmente o personagem masculino, da forma que eu queria que ele fosse explorado, porque depois eu li outros livros e eu fui fazer essa comparação. Só que é um romance também muito bom, muito fofo. E ele é simplesmente maravilhoso. Isso daqui foi um entretenimento quando eu tinha 11, 12 anos. Uma pena eu não consegui ler de novo, gente. Eu tentei, eu juro. Eu li o primeiro de novo, que se chama Promessa de Verão. E eu demorei muito, muito tempo pra ler, sendo que da primeira vez que eu li, eu terminei em 3 dias. Eu ainda tô na metade do segundo, não, menos que a metade do segundo, porque eu falei que eu ia ler primeiro, e eu ia ler de novo, só que eu ainda tô na metade dele, e quando eu li pela primeira vez, gente, eu li muito rápido mesmo. E o engraçado é que na época que a gente tava lendo, a minha discipuladora, ela passou só o primeiro livro pra gente ler, e todo final de semana a gente ia discutir um pouquinho da história. A gente ia tirar uns aprendizados, a gente ia conversar sobre. E o livro foi tão bom, muito bom mesmo, que a gente comprou todos.
Todos não, porque ainda tem mais duas partes, ainda tem eles na faculdade e ainda tem o casamento deles. Só que eu resolvi parar só pela fase do ensino médio mesmo. E eu acho que já valeu muito a pena, então com certeza mais pra frente eu vou querer comprar os outros. Gente, o segundo livro, ele também é muito, muito, muito maravilhoso. Ele também é um romance cristão e ele se chama Bem Feito em Inglês. Ele também foi uma indicação das mesmas amigas que leram a série Cris comigo. E ele é simplesmente fantástico, tá? Ele é simplesmente fantástico. Ele é um romance de uma menina de 18 anos. Eu acredito que o menino ou tem a mesma idade ou é um ano mais velho. Só que ela mostra também a história da evolução dos personagens. Só que não só dela, até porque esse livro é contado em primeira pessoa e tem os pensamentos, né, a visão dele e a visão dela. Então dá pra você conhecer os dois personagens, sabe? E é por isso que eu acho que aquele personagem, ele sempre parece tão perfeito, porque eu li esse daqui e eu fiz uma comparação. Como aqui tá contando a história dele vista por ele, então aqui a gente consegue ver que ele também tem os seus erros, ele também reconhece isso, assim como ela. E uma coisa que eu acho muito diferente nesse livro e naquele livro, série Cris, é que aqui os acontecimentos eles são muito mais profundos e intensos do que aqui. Na série Cris eu sei que ela era adolescente, ela era muito mais nova, ela tinha 15 anos, aqui ela já tem 18, ela tá na faculdade, enquanto a Cris ela tava na escola. O nome dela é Cecília, tá? Enquanto a Cecília tava na faculdade, a Cris ela tava só na escola. Mas os acontecimentos aqui, eles são muito mais profundos, muito mais adultos e muito mais pesados, eu diria, do que aqui. Mas ainda é um romance adolescente. E é por isso que eu gosto muito, 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 muito daqui. Esse é um livro que ele marca bastante e você consegue aprender muito dele. Ela conseguiu, nesse livro, ela evoluiu muito na fé dela. Ela aprendeu com os erros que ela cometeu, assim como ele aprendeu com os erros que ela cometeu. E diferente daquele livro, que é uma série da adolescência toda dela, esse daqui só fala sobre um período da vida dela, tecnicamente. E no finalzinho tem tipo um salto pro futuro, onde mostra como eles estariam já adultos. Mas ele é um livro muito bom, gente. Eu amei ler esse livro. Ele, com certeza, é uma das minhas leituras preferidas, só que, novamente, não é a mesma coisa de ler ele pela segunda vez. Ler ele pela primeira vez foi extremamente viciante, só que eu não sei ler livros pela segunda vez, mas ele é muito bom. Então, assim, gente, conclusões finais desse livro que eu esqueci de fazer é que o romance, ele é 10 de 10, tá? Eu acho ele muito bom, principalmente porque mostra tanto a visão dele quanto a visão dela da mesma história e até de outros acontecimentos da vida deles. O desenvolvimento da personagem também é 10 de 10. Tá? A estética também, gente, não é um livro mais recente do que aquele ali que era dos anos 2000. Só que mesmo assim é um livro muito legal, ele é muito bom de ler e eu adoro. Tá, gente, o terceiro livro que eu tenho aqui, ele não me marcou tanto quanto os outros livros. Ele se chama O Horizonte Mora em um Dia Cinza e ele também é um romance cristão. Só que eu não lembro quase nada do que aconteceu com ele, tá? E todos eles, gente, eu só li uma vez, tá? Incluindo esse. Só que eu não lembro muito, muito da história dos personagens, eu não lembro muito da narrativa. Esse daqui também foi uma indicação, mas não foi uma indicação, tipo, direta, nossa, tipo, eu li, você lê também, não. A minha discipuladora, ela uma vez citou, ela perguntou se eu já tinha lido, e eu falei assim, não. E aí eu fiquei com esse livro na memória, eu queria muito livro pra ler, e aí eu decidi comprar esse daqui. Esse eu li em uma semana, ano passado. Só que eu não lembro mais o que acontece aqui. E eu tenho, assim, uma crítica. Uma que ele é em terceira pessoa, e isso me deixa muito triste, muito chateada, porque, de novo, parece que eu tenho uma visão muito externa da história, eu gosto realmente da primeira pessoa. Segundo ponto é que ele é tipo um dorama. E eu acho, assim, que todas as histórias que eu tenho, elas são fictícias.
Só que eu acho que dorama, ele é muito fictício. Eu acho que dorama, ele realmente só funciona pra dorama. Até porque aqui é uma personagem brasileira e um personagem coreano. Então, não, pra mim não funciona até essa estética de dorama, porque fica uma coisa muito irreal, sabe? Eu gosto, assim, eu assistia mais, agora não assisto muito, mas eu já assisti diversos doramas. E dorama, ele é uma coisa muito perfeita, sabe? É um drama muito perfeito. Então, eu acho que como é uma história que devia parecer real, não se aplica muito ter alguns traços de dorama nesse livro, entendeu? Então, é uma coisa que eu não gostei muito. E, como eu disse, eu queria muito mais falar mais sobre o que acontece, mas eu realmente não lembro da narrativa. Eu só sei que ela era uma menina muito insegura, de novo. E ela foi estudar na Coreia, foi onde ela conheceu o John Hyuk. Pois é. O nome dela é Ayla Vasconcelos e ela foi lá pra Coreia conhecer o John Hyuk e eles viveram esse romance. Eu confesso que às vezes dá vontade de eu reler, porque tem algumas coisas que eu lembro que são muito legais, sabe? Me bate uma saudade de ler ele de novo. Só que eu não consigo, ainda mais porque ele é em terceira pessoa. Mas eu de verdade não lembro muito da história desse livro aqui. Mas ele é bom. Ele é bom. Eu só preciso relembrar o que exatamente fala aqui. Tá? E ele é cristão. Acho que eu já disse isso. Enfim, como eu não lembro muito de todos os acontecimentos, eu não vou dar uma nota, assim. Eu acho a estética dele muito legal. Por mais que eu não goste dessa mistura de Coreia e, tipo, de coisas de dorama em contos assim, mas eu acho a estética dele muito legal, porque se passa na Coreia, e a Coreia é um país muito legal, então tem alguns elementos aqui, eu acho que a estética é muito legal. O romance eu não sei dar uma nota, porque eu não lembro muito do romance, mas era muito fofo. E a personagem, eu também não lembro muito do desenvolvimento da personagem, só que eu sei que ela começou como uma menina muito frágil, gente. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Eu diria até mais que a Cris, que ela era insegura sobre a vida dela, mas a Ayla, ela conseguiu ser muito mais. E eu acho que ela terminou bem. Eu acho que ela terminou muito melhor. Gente, e o último livro que eu quero mostrar pra vocês é simplesmente Powerless. Powerless, ele não é um livro cristão e ele é um livro de fantasia, é algo totalmente diferente do que eu já tinha lido, só que eu estou extremamente obcecada nesse livro. Ele é realmente muito bom, ele tem uma história muito boa, um desenvolvimento muito bom. E ele é um tipo de livro que você não consegue ler só o primeiro. Até porque o primeiro, ele acaba meio que incompleto. Então você tem que ler o segundo, que é o Reckless. E o segundo, ele também acaba incompleto e você tem que ler o terceiro, só que o terceiro eu ainda não tenho. E eu preciso muito ter, porque eu preciso terminar essa história. Ele é uma saga de 3 livros e tem, acho que, 2 livros que seriam, tipo, contos vistos de outros personagens sobre a história que acontece aqui. E esse daqui também foi uma amiga minha que indicou, as mesmas amigas que me indicaram todos os outros. E eu gostei muito dele porque, como eu disse, ele não é explícito, porque eu não gosto de ler livros assim. E eu gosto muito deles porque os personagens, eles têm muita química e muita conexão desde o primeiro livro, e acredito que até o último livro que eu ainda não li. E ele é simplesmente maravilhoso, gente. Maravilhoso. O livro, como é um livro de fantasia, ele não fala só do romance entre eles dois. Ele fala, assim, tem uma história enorme por trás que ela vai sendo contada ao longo do livro. E confesso que às vezes eu queria pular a história mesmo pra ir logo pro romance. Só que eu me contive e eu li tudo bonitinho, tá? O primeiro livro, ele é grande, ele tem 458 páginas, e eu adoro livro grande porque assim eu consigo passar mais tempo lendo. O segundo, ele já é um pouquinho menor, ele tem umas 300 páginas. E o terceiro, que é o meu sonho, que eu preciso ter pra ler, ele tem umas 600 páginas.
e eu adoro. Eu adoro. Eu li esses dois aqui muito feliz e eu acredito que eu vou ler o terceiro. Não tão feliz, porque é claro que tem algumas cenas muito tristes, eu já sei. Só que eu também vou ler ele muito feliz, sim. Gente, eu não quero falar mais, assim, sobre Powerless, porque eu tô sentindo que eu vou dar um spoiler e eu ainda tenho que ler o último livro, então eu não tenho todas as informações, mas os personagens, eles são muito bem construídos. Tanto a menina quanto o menino, tanto a Perdin quanto o Kai, eles têm um desenvolvimento muito bom, uma história muito boa. E o que eu gosto muito, muito nesse livro é que ele é contado pela visão masculina, pela visão do Kai e pela visão da Perdin em primeira pessoa. Então, dá pra conhecer os dois personagens. Eu gosto muito da estética dele, porque é fantasia e é um cenário muito, muito bem construído, tem todos os elementos, você não perde nenhuma informação. E é claro que, como todo bom livro de fantasia, a gente tem um mapa do reino deles no primeiro livro, e no segundo também. E no segundo ainda temos uma árvore genealógica aqui, que eu confesso que de primeira eu não entendi muito bem, porque tem muitos detalhes. Mas é muito legal e isso tudo ajuda muito na hora de ler a história. Mas é isso, gente. Esses foram todos os meus livros de romance. E eu sei que eu tenho poucos. Só que eu quero comprar muito mais. Eu quero comprar mais livros de fantasia, mais livros de romances tradicionais, não necessariamente cristãos, mas é claro que se tiver algum, eu achar mais algum cristão, quero ler também. Porque eu adoro, é um entretenimento muito, 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 muito bom. E eu quero isso pro meu 2026, comprar mais livros, ler mais e ficar extremamente obcecada em mais livros de romance. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vlog. Beijo!